Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar a respeito do autor do Evangelho segundo Mateus. E esse Mateus, que escreveu o Evangelho, ele foi um dos 12 apóstolos. E o nome dele era Levi, foi Jesus que deu o nome a ele de Mateus, que significa dom de Deus. A profissão dele, ele era cobrador de impostos, ele era um dos publicanos cobradores de impostos que a sociedade rejeitava, Essa profissão era muito mal vista, porque o Império Romano oprimia o povo judeu. E ele, como judeu, ele era visto como um traidor do seu próprio povo para trabalhar em função do Império Romano, Então, os judeus rejeitavam os publicanos e cobradores de impostos. E Jesus, ele foi chamar Mateus lá no meio da alfândega, que era um posto onde ficava nas estradas, esse posto, e cobravam os impostos de toda a mercadoria que entrava, em Jerusalém. E aí Jesus foi lá e chamou esse homem que era culto, que falava 2 idiomas, aramaico e grego, porque o evangelho dele foi escrito nessas 2 línguas, Um homem que conhecia toda a lei e os profetas, Um homem que conhecia toda a história de Israel, E o evangelho dele é todo direcionado ao povo judeu, O intuito de Mateus, quando escreveu o evangelho, foi mostrar que Jesus era o Messias esperado, era o Rei dos Reis, era aquele que os profetas, falavam a respeito, aquele que viria como Salvador, como libertador do povo, E a função de Mateus era fazer esse link, mostrar que aquele homem que estava ali era o Messias prometido. Então ele começa, o livro falando sobre a genealogia de Jesus, falando que Jesus tinha ligação direta com a descendência de Davi, enfim. Então, durante todo o livro, Jesus é chamado de filho de Davi, menciona Abraão, e aparece Jesus também no Sermão do Monte, desconstruindo aquela religiosidade judaica para poder ensinar o povo a viver a partir do amor. Então, o Sermão do Monte, ele é a essência do Evangelho, é a alma do Evangelho, é o amor, E tudo que Jesus ensina ali é fruto do amor, Então ele desconstrói aquele vício, da religiosidade, tipo assim, os antigos diziam que o adúltero, era todo aquele que consumava o ato do adultério. E aí Jesus vem e diz que aquele que olha cobiçando já está adulterando no seu coração. Aquele que olha sentindo ódio, ele já é um assassino. Ele parece complicar um pouquinho as coisas, Porque aí a gente cai em si e vê que realmente é verdade que toda a humanidade está no mesmo patamar de pecadores, de devedores, Porque aquele que não praticou, muitas vezes desejou praticar, ou simplesmente odiou, simplesmente desejou que não era seu, enfim, Então a essência da gente é muito mais importante, do que os nossos atos em si, porque os atos, eles são só a concretização dos nossos pecados, que antes nasceram na nossa concupiscência, na nossa cobiça interior, na nossa alma. Então isso fica muito claro no Sermão do Monte. E Mateus, ele escreveu o evangelho nesses 2 idiomas, direcionados aos judeus,
para retratar Jesus como o Messias esperado. E apesar de começar o livro, né, olhando para trás, para a genealogia, e durante todo o livro identificar Jesus como o Messias, ele termina apontando para o futuro, porque sabe, né, que a maioria dos judeus rejeitou Jesus, né, e como rei, como Messias esperado. E ele olha para o futuro porque ele entende que ele termina falando sobre a comissão, né, dos apóstolos a se espalharem, né? Jesus enviou os apóstolos para se espalharem pelo mundo, pregando esse evangelho, né, para que todo aquele que nele cresce, né, fosse recebido como filho de Deus. Então Jesus passou a ser o rei de toda a terra, né? E o povo local ali rejeitou, mas muitos povos e muitas pessoas de todos os tempos, lugares, e, enfim, Jesus se tornou o rei de todo aquele onde ele estabeleceu, né, o seu reino, o seu governo, né? E muita gente aceitou essa mensagem. Então, a função principal do livro de Mateus era direcionada ao povo judeu, mas somos nós que nos beneficiamos, né, desse evangelho, que ele é muito rico, né, ele é muito completo, o livro de Mateus, né, e além, né, do Sermão do Monte, ele fala, se direciona aos escribas e fariseus, que eram os doutores da lei, né, que ensinavam, encarregados de ensinar o povo, né? Jesus é muito rígido, né, no julgamento a esse povo, né, porque eles eram perversos, né, interiormente e tinham aparência de perfeição. Então Jesus tem um discurso inteiro falando sobre ai desses escribas e fariseus, né? E Mateus esmiuçou bastante esse discurso. Tem também um outro discurso que é sobre o fim dos tempos, sobre, né, os acontecimentos futuros, né? Tem 5 grandes discursos, né? Vale muito a pena ler o livro de Mateus, né, para conhecer não só um pouco da história, né, dos judeus, como as promessas, né, que ainda estão por vir. Um beijão para vocês, tenham um bom dia, todos na presença de Deus sempre. Um beijo.